Salve, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Como sempre, não sabemos que horas você acompanha a nossa conversa para além dos templos ou para além dos tempos, como você achar melhor. Hoje, a nossa companheira Ana Helena está em outra missão e nosso bate-papo será apenas eu e o meu companheiro Marcelo Barros, meu querido. Coisa boa estarmos juntos em mais uma roda de conversa. Uma alegria, estamos juntos. Com certeza. E hoje, né, véspera de São João, nesse domingo que é véspera dos festejos de São João, eu, como um bom nordestino, não posso esquecer e deixar de registrar isso, né? Porém, o trecho do Evangelho lido nesse 12º domingo comum, a gente vai rezar com Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41, que conta o episódio da tempestade dos discípulos com Jesus em um barco no meio do lago, na escuridão da noite. Marcelo, fala para a gente, por favor, como a gente pode contextualizar esse evangelho, como que a gente pode falar dele inicialmente. Darlan, em primeiro lugar, uma alegria, boa festa de São João para você, nordestino, e para todos os nordestinos e nordestinas que nos acompanham aqui. Eu digo isso porque em outras regiões do Brasil São João não é tão importante assim, enquanto que no Nordeste é quase como uma festa igual ao Natal, né? E nos Andes o povo celebra o Inti Raymi, a festa do Rei Sol, e são festas pré-cristãs, antes do cristianismo, e que nos pegam muito emocionalmente e tem muito sentido hoje quando nós estamos falando de espiritualidade ecológica, né? E nesse sentido, o evangelho de hoje, que de Jesus enfrenta uma tempestade, não está assim tão fora. Coincidiu, não era o evangelho escolhido por causa da festa de São João, mas acaba servindo, porque nos ajuda a falar da ecologia integral. O Lago de Genezaré, ou o Mar da Galileia, como diz o Evangelho de João, no qual Jesus, ali na beira do lago, chamou os discípulos, é uma das maiores, das mais profundas depressões do planeta Terra. Fica muito baixo. E é interessante porque, como é cercado de montanhas, às vezes a ventania, o vento, de vez em quando dá tempestades fortes. Eu estive lá em 1981 uma vez e não vi nenhuma tempestade, mas parece que é frequente, principalmente à noite, de madrugada, e provavelmente o Evangelho de Marcos, e depois de Mateus, escolheu contar uma dessas tempestades e fazer dela símbolo de um encontro com Cristo no meio das tempestades da vida. Então, o contexto é um contexto de crise. A gente tinha ouvido já desde o começo do capítulo 4 que Jesus estava acusado de dizer que o reino de Deus vinha e, entretanto, ele não aparecia, e as pessoas queriam saber por quê, e Jesus contou as parábolas do reino, disse, não, ele veio como semente, não veio ainda como uma planta, uma fruta, mas como semente, sim. E aí, agora, o Evangelho conta que ele atravessa o lago com os discípulos no barco e acontece a tempestade. Esse negócio de passar para outra margem do lago é simbólico. Hoje nós somos chamados a passar para outra margem do lago em vários aspectos da vida da gente. Eu sou chamado a cada momento a ir além de mim. A Igreja Católica e protestantes, hoje no Brasil, está sendo chamada a passar outra margem do lago, na discussão, por exemplo, das questões que estão enfrentando a sociedade. A gente agora está com essa história aí da PL dos estupradores,
né? E o risco é cair na discussão do aborto. E não é essa a discussão. Todo mundo é contra o aborto. Agora, não para criminalizar a mulher, não para fazer de um problema que é social e humano uma questão policial. É totalmente diferente. Então, nesse sentido, temos que passar para outra margem do lago, que temos que mudar de referência cultural. E Jesus pediu isso aos discípulos, e o Evangelho de Marcos pede isso à comunidade da sua época, Darlan. Excelente, Marcelo. A gente sempre traz esse contexto, né, do Evangelho. E outra coisa que eu gosto muito é de fazer a ponte com a atualidade, né? E aí você trouxe muito bem desse relato de Jesus e do seu grupo que, ao atravessar o lago no meio de uma tempestade, à noite, né, marcou. Esse episódio marca tanto as primeiras comunidades cristãs que isso está presente nos 4 evangelhos, né? E o que a gente pode observar é que a vitória de Jesus sobre essa tempestade pode ser interpretada de diferentes ângulos. E aí, fazendo essa ponte, né, que a gente sempre traz, e você já comentou, sobre os desequilíbrios climáticos, por exemplo, os desastres ecológicos, a gente vê que está tendo cada vez mais frequentes, né, cada vez mais fortes. A gente tem tido vários exemplos aqui no Brasil e fora do Brasil também. E aí seria bom, né, ver Jesus se levantar no meio dessas tempestades do mundo atual e mandar parar, por exemplo, que parem as inundações da Amazônia, a seca que assola boa parte do Brasil. Tivemos recentemente e ainda está acontecendo com os nossos irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Muita gente está esperando que Jesus se levante, estenda as mãos sobre o mundo e faça parar, por exemplo, essas guerras que estão acontecendo, que assola tanta gente. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, Marcelo, um pouquinho mais, né? O que é que esse evangelho pode reforçar sobre essa crise ecológica no Brasil e no mundo? Darlan, a tentação seria a gente imaginar um Jesus milagreiro, um Jesus poderoso, porque o Evangelho de Marcos tem essa questão da pergunta: quem é esse? Por exemplo, o texto de hoje termina dizendo: quem é esse a quem até o mar e as ondas e os ventos obedecem? Então, a pergunta é sobre quem é Jesus. Mas a resposta para nós não pode ser: Jesus é um Deus poderoso que no meio da tempestade diz pare, a tempestade pare e acabou magicamente. Não é isso. Nem o Evangelho mostra Jesus fazendo isso. Provavelmente, o Evangelho mostra, sim, que a palavra de Jesus tem um poder, tem uma força, tem uma energia. As tempestades ecológicas, elas não são mudadas por palavras, elas são mudadas por atitudes de vida, por posturas que nós tenhamos na linha de mudar o rumo da sociedade capitalista, que destrói a natureza. Entretanto, a palavra tem uma importância fundamental porque é a palavra que gera cultura, é a palavra que garante a educação, é a palavra que vai nos ajudar a nos colocar em outra postura. E, nesse sentido, sim, a palavra de Jesus no meio da tempestade é uma palavra importante. É interessante, Darlan, porque muita gente desliga uma coisa da outra. A fé é uma coisa, a vida é outra. E, além disso, eu e você, todos nós, fomos habituados a pensar Deus a partir da paz, Deus é luz, Deus é... Mesmo agora as festas juninas celebram o sol,
celebra o solstício do verão aqui no hemisfério sul. Então, nós não estamos habituados a encontrar Deus, ver Deus e ouvir uma palavra de Jesus na escuridão, no tumulto. As igrejas pedem um ambiente de silêncio, de paz. E o evangelho de hoje diz sim, mas é preciso também saber encontrar Deus e ouvir uma palavra de Jesus, mesmo no meio dos confrontos, dos conflitos, dos tumultos, das lutas, das tempestades. E, nesse sentido, nós somos chamados a ouvir que palavra é essa. É uma palavra de paz, é uma palavra de amor, é uma palavra de justiça, é uma palavra de transformação. Que forte, Marcelo. Muito, muito bom mesmo. Seguindo essa linha que você já traz, né, esse evangelho de Marcos, ele conta a tempestade no lago e, de uma forma ou de outra, ele quer mostrar que a tempestade também estava no coração dos discípulos, também estava na vida da comunidade, né? Qual lição que a gente pode tirar desse trecho, dessa passagem, Marcelo? Na vida mística, os místicos como São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, falaram sempre na noite escura da fé. Pessoalmente, eu vejo hoje em dia uma tentativa de uma religião de milagres, de um catolicismo de muito rito, de muita bugiganga, de muita coisinha, muito penduricalho, um catolicismo devocional que liga o povo com muito folclore, com todo respeito à palavra folclore. É uma palavra boa, correta, justa, mas não no plano da fé. A fé não é apenas folclore, não é apenas costume. Ela tem que ser caminho para frente. E nesse sentido, Darlan, eu acho que a palavra de Jesus é uma palavra que vem nos pedir um aprofundamento, uma escuta da palavra dele, na hora certa, e não de coisinhas, de muitos devocionismos baratos, digamos assim. Quer dizer, vamos assumir as tempestades da vida como sendo uma coisa séria, vamos ouvir uma palavra de Deus que nos pede para passar para outra margem do lago, portanto, para ir além da nossa cultura, e aí sim a gente se colocar numa fé transformadora do mundo. É isso. Maravilha, Marcelo, com certeza. E concluindo, como sempre, né, a nossa roda de conversa, como sempre fazemos aqui nesse momento final, é claro que sempre podemos também fazer uma leitura simbólica das tempestades interiores e psíquicas que muitas vezes a gente vive. Nós somos como os discípulos aterrorizados com as ondas, né? Enquanto estamos afundando, Jesus parece até que está dormindo tranquilamente. Inclusive, em alguns salmos da Bíblia, tem essa expressão, né? Acorda, Senhor, por que tu dormes? O Evangelho conta esse relato meio que como uma parábola contada e ainda pelo lado da comunidade, que ele atravessa a noite, essa parábola atravessa a noite e essa tempestade enquanto Jesus dorme. E aí, sair de nós mesmos e passar para o outro lado implica sempre nesse momento de crise, de dor, de tempestade, né? E o Evangelho diz que é nesse momento que Jesus se levanta. E o verbo grego usado é o mesmo que é usado para expressar a palavra ressuscitar. É o Cristo ressuscitado que domina essa tempestade do lago, da natureza, da mesma forma como ele acalma as tempestades do mundo e as do coração de cada uma de nós. Que beleza, Darlan. Obrigado. Eu acho que tem pessoas que são testemunhas
da ressurreição de Jesus, na sua forma de viver, de agir, né? Nós temos no Brasil pessoas, figuras como Chico Buarque de Holanda, que agora fez 80 anos de idade, que desde jovem ele levanta o Brasil inteiro com suas músicas, com sua inserção, inclusive, fazendo a música ser também instrumento de educação social e política, e uma beleza de arte. Então, parabéns. É uma alegria muito grande no nosso programa Evangelho para Além dos Templos, a gente receber, de vez em quando, alguma confirmação que mostra que a gente está num caminho justo. Por exemplo, a nossa querida irmã Zulei Bassi, lá de São João del Rei, em Minas Gerais, né, com sua idade já madura e, ao mesmo tempo, um trabalho maravilhoso, né? Quando a gente vê uma irmã como Moema Wieser, né, lá em Toledo, nos acompanhando e nos dando força para a gente manter essa missão. Para muita gente, Darlan, nossa conversa aqui é como se fosse a meditação do Evangelho do domingo, que ajuda na celebração. Então, a gente agradece essa alegria, agradece essa confirmação e pede que Deus abençoe a cada uma delas, dessas pessoas, irmãos e irmãs, e diz, vamos continuar juntos. Sigamos juntos, como eu sempre dizia, né? A gente segue caminhando e com o coração cheio de gratidão, claro, por todos que nos acompanham, todos e todas. Beijo no coração, excelente domingo, excelente semana. E para quem vai curtir, um feliz São João. Tchau, tchau, meu povo.